Eu fiz um mapeamento recente sobre as vagas, levando em consideração as vagas que eu tenho salvas no meu LinkedIn. Então, assim, eu separei a minha base de dados entre as vagas de nível técnico e as de nível superior. Dentre as que eu selecionei para compor a minha base de dados, aqui eu tenho, por exemplo, 4 vagas, eu separei o que, que eu ia olhar em cada vaga. Por exemplo, vamos olhar aqui para quais são os requisitos que pedem para um técnico de segurança e meio ambiente offshore. Offshore não, nem selecionei por offshore. Técnico de segurança e meio ambiente. Em geral, acaba que ele pode atuar offshore ou não offshore. Mas o que, que essas vagas pedem, por exemplo, de habilidades interpessoais? O que, que elas pedem para um técnico de segurança e de meio ambiente em termos de inglês? Qual é o mínimo aceitável para disputar essas vagas? E quais são as capacitações, os cursos que esses profissionais precisam ter para conseguir entrar numa vaga dessa, seja num nível de entrada, ou seja, num nível um pouco mais de experiência. Eu fiz toda essa separação, vi o que, que tinha de curso extra, que seriam desejáveis, que podem te trazer um diferencial competitivo durante o processo. E, por exemplo, a conclusão que eu cheguei é que, para as habilidades interpessoais, é muito importante que tenha a habilidade de trabalhar de forma independente. Então, técnicos de segurança e meio ambiente precisam ter essa habilidade de conseguir trabalhar de forma independente, não precisar ter ninguém dizendo a ele o que ele tem que fazer, nem coisa nesse sentido. Ter um mindset, um pensamento analítico dos fatos, das coisas, das informações. Isso é muito importante para quem quer ocupar uma vaga de técnico de segurança ou meio ambiente. Tem que ter capacidade de resolver problemas e habilidade para identificar soluções. Então, são capacidades, habilidades, na verdade, interpessoais que costumam ser exigidas para técnico de segurança. Precisa também ter um bom espírito de equipe, com saber trabalhar em equipe, isso é muito importante, e uma ótima comunicação. Técnicos de segurança e meio ambiente normalmente estão fazendo a implementação dos projetos, então lida com toda a tripulação quase que da plataforma, porque seja em treinamentos de segurança, seja em treinamentos de gestão de resíduo, seja dentro da corporação, da base, por exemplo, de uma base de apoio, dando apoio à operação, né? Corta. Seja numa base de apoio, dando apoio às operações de perfuração ou produção, ou trabalhando dentro de um barco de apoio na parte marítima, fazendo toda a análise de segurança ou treinamento de segurança em terra. Então, você precisa se comunicar com diversos tipos de pessoas e diversos tipos de equipes, seja trabalhando em terra, seja trabalhando a bordo. Então, é muito importante saber se comunicar, saber se posicionar, ser claro nas suas ideias. Ser proativo e ter um bom relacionamento, isso a gente já comentou. Então, esses são os soft skills, são as habilidades interpessoais mais solicitadas para os técnicos. Inglês. Todas as vagas que eu consultei, eles pedem no mínimo um inglês intermediário. Mas por quê? Eu comentei num vídeo anterior meu que não necessariamente as vagas pedem inglês, mas o percentual que não pede inglês é muito pequeno. Por quê? Para você não precisar do inglês, você tem que estar trabalhando ou numa empresa que só fala português e tem clientes brasileiros, ou trabalhando para a Petrobras, porque o único lugar em que eu precisei, na verdade, de traduzir o que eu sei em inglês para o português, porque só se usava português, foi quando eu fui terceirizada na Petrobras. Então, eu sei que lá dentro você não precisa ter inglês. Mas essas vagas são muito difíceis de aparecerem, né? Porque depende de um contrato novo, depende da Petrobras ter novos projetos, então vale a pena monitorar as empresas que estão trabalhando para esses novos projetos da Petrobras, mas em geral, para o resto da indústria, você precisa ter no mínimo para um cargo de técnico o inglês intermediário, que é conseguir se comunicar ali minimamente para passar a informação que você precisar.
Como curso mínimo, eu encontrei ser técnico de segurança. Para técnico em meio ambiente, normalmente são qualquer ou curso técnico que seja voltado para a área ambiental, seja técnico de meio ambiente, ou, na verdade, técnico em meio ambiente foi o que eu mais encontrei. Às vezes, até técnico em segurança, com conhecimentos em meio ambiente também para atuar nas vagas que são de HSE, que seriam as vagas de técnico em segurança e meio ambiente, mas em geral eles não pedem, não exigem o técnico em meio ambiente, exigem mais o técnico de segurança, principalmente por causa das normas regulamentadoras que exigem técnico de segurança para compor SESMIT ou coisa desse sentido. Então, eu imagino que seja por isso a exigência da graduação. Obviamente que também tem toda a responsabilidade por trás disso, que o técnico de segurança precisa desenvolver, né? Desenvolver não. Obviamente tem toda a questão também de responsabilidade por conta do. Ai, corta. Tem também toda a questão de responsabilidade que o técnico de segurança assume nos assuntos de segurança do trabalho. Imagino que por isso o técnico de segurança seja a habilidade, na verdade, o hard skill, né, o curso, a formação formal mais exigida. Agora, como cursos extras, o que essas vagas normalmente pedem? Pacote Office, conhecer Word, Excel, um Outlook, entender, saber mexer, né, manusear nesses sistemas. Já vi pedir também certificações da NR34, quando foi uma empresa de barco de apoio, né, na parte naval, então pediram certificação em NR34. CBSP e RIUT normalmente são exigidos para quando você vai trabalhar embarcado, e certificação de supervisor de trabalho em altura e espaço confinado, né, NR33 e NR35. Então, esses são os extras que são desejáveis e podem te diferenciar no mercado. Nada de outro mundo, né? Não sei se tem alguma grande surpresa para vocês. Aí, às vezes, me perguntam, o que eu faço primeiro? Eu faço a certificação de supervisor em trabalho em altura e espaço confinado ou faço CBSP e RIUT? Com CBSP e RIUT, a única coisa que você vai conseguir é estar habilitado para trabalhar offshore. Agora, com as outras certificações para trabalho em altura e espaço confinado, você pode trabalhar tanto onshore quanto offshore. Então, se você quiser priorizar o seu investimento, eu diria que as certificações da NR33 e 35 são um melhor investimento, né? Você vai conseguir aproveitar para mais vagas. E aí, agora passando para a parte do ensino superior, onde eu compilei as vagas de segurança e meio ambiente, seja de engenheiro, seja de analista, eu não me ative a segregar isso. Tem aqui vaga de especialista, analista, engenheiro, e por aí vai. Então, o que é mais solicitado em termos de habilidades interpessoais? É solicitado que o profissional tenha uma mente analítica, assim como os técnicos, capacidade comprovada, né, de resolver problemas, identificar soluções, que essa pessoa tem que trabalhar bem em equipe, ter ótima habilidade de comunicação, assim como eu tinha falado lá no técnico, viu? O engenheiro de segurança e meio ambiente também precisa ter isso, porque enquanto o técnico está atuando na implementação dos programas a bordo, às vezes o engenheiro está atuando aqui onshore, ou seja, na base, ou junto a uma empresa de barco de apoio, ou junto aos nossos prestadores, sejam consultores ou sejam prestadores de serviço. Então, a gente também precisa ter uma habilidade de comunicação muito boa, seja para falar com órgãos regulamentadores, então você tem que estabelecer um bom relacionamento com eles, para isso você precisa se comunicar bem. Então, você tem também que ter uma boa relação com as pessoas, para que você consiga atingir o objetivo do projeto, que normalmente para a parte de segurança e meio ambiente, é garantir o atendimento regulatório das normas de segurança, dos normas e regulamentos de segurança e meio ambiente. Então, você precisa também saber delegar tarefas e gerenciar bem o seu tempo, principalmente gerenciar tempo para garantir que um projeto seja executado em tempo hábil. Então, você precisa
sempre monitorar o seu projeto e gerenciar bem o seu tempo e de toda a equipe em geral. A gente quando trabalha em equipe, a gente analisa o projeto como um todo e a gente vai gerenciando não só o nosso tempo, como o tempo de ação por exemplo, do órgão regulamentador. A gente vai mapeando tudo aquilo para que a gente tenha no final uma linha do tempo em que a gente saiba prever quando a gente vai ter, por exemplo, uma licença ambiental. A gente sabe quanto tempo mais ou menos o órgão demora para responder, quanto tempo internamente a gente demora para responder uma solicitação do órgão ambiental. Então, gerenciar tempo, seja seu, seja do projeto, seja de órgãos externos, é muito importante saber. Então, o perfil tem que ser aquele mão na massa, que pega para fazer, sem precisar que mandem nessa pessoa. Então, ele sabe o que tem que fazer, ele vai lá e faz, obviamente, tudo dentro do que se é esperado que ele faça. Então, tem que ter um perfil, muitas vezes, multitarefa, que é aquilo que eu disse. Enquanto você está ali gerenciando, por exemplo, um programa ambiental, você tem que olhar para o projeto como um todo, você tem que fazer pagamento de fornecedor, às vezes ajudar a equipe a se desenvolver em alguma coisa, compartilhar conhecimento. Então, você precisa ser multitarefa, falar muito bem com o órgão externo, consolidar todas as informações para a gerência. Então, você tem que, ao mesmo tempo, estar fazendo diversas coisas. Ser um perfil dinâmico e resiliente. Resiliente, imagino que seja que, quando solicitaram nessa vaga, é que não pode desistir quando algo dá errado. A gente, na indústria de óleo e gás, é muito resiliente mesmo, porque se eu não me engano, a cada 10 projetos, apenas 1 ou 2 vingam. Então, assim, para você, a taxa de sucesso é muito pequena. Para você se manter nessa indústria, tem que ser resiliente e tem que realmente valer muito a pena. Então, resiliente nesse sentido. Ter uma visão sistêmica das coisas é muito importante. Essa visão de sistêmica, eu imagino também que venha muito dos sistemas de gestão que a gente trabalha dentro de segurança e meio ambiente. Tem empresas que usam a ISO, tem empresas que usam o sistema de gestão interno. Então, sempre sistema de gestão acaba dando uma visão sistêmica de todo o processo. E isso é muito importante, você saber demonstrar que você entende aquele projeto, aquele sistema como um todo, né? O seu trabalho dentro de um todo. E você também tem que demonstrar o trabalho em equipe, isso eu acho que eu já tinha mencionado antes. Para essas vagas, o inglês costuma ser, no mínimo, solicitado um nível avançado, porque você já lida mais com a corporação, você fala com o pessoal mais gerentes, você fala com pessoas talvez que você precise detalhar mais as informações, então você precisa se expressar melhor. Então, por isso, um domínio maior do inglês seja necessário para poder passar para dentro da companhia, explicar em detalhes todas as questões do projeto e tudo que você está coordenando ali, porque, em geral, acaba que você coordena alguns temas, né? E você reporta para o seu gerente se você é um engenheiro ou um analista. Então, você fica ali acompanhando, gerenciando, reporta para o seu gerente e ele vai reportar para as linhas superiores. Como formação formal, né? Como curso formal, o que você normalmente precisa? Ser graduado. A indústria do óleo e gás tem uma preferência para os profissionais de segurança e meio ambiente que seja em engenharia. Às vezes vem uma vaga com administração, biologia, gestão ambiental ou áreas afins de HSE, mas a grande maioria das vagas é que você seja no mínimo engenheiro. E é desejável você ter um diferencial se você tiver uma pós-graduação em segurança do trabalho, engenharia de segurança do trabalho, ou em engenharia ambiental, ou em gerenciamento de projetos, porque, como eu disse, a gente lida com o projeto a todo momento, a gente está o tempo inteiro coordenando tempos, custos, pessoas, então entender como se gerencia um projeto tendo uma pós é bastante agregador. Cursos extras desejáveis são pacote Office, só que aqui nesse pacote Office você pede um pouco mais de conhecimento, um conhecimento um pouco mais profundo, principalmente em Excel e Project. Então, para essas vagas de nível superior, é interessante que se conheça de Project
Microsoft Project e Excel, ou então alguma ferramenta de gestão de projetos. Também é muito interessante que se tenha a certificação como auditor, se você já tiver trabalhado como auditor, tem alguma certificação de auditor, seja auditor interno, seja auditor líder, isso é uma coisa que é um diferencial para o seu currículo. As empresas costumam gostar e pedir, porque a gente também atua muito auditando, por exemplo, fornecedores. Engenheiros também costumam ir, por exemplo, para fazer auditoria em fornecedor. E algumas raras vezes eles pedem uma certificação internacional. Então, NEBOSH é um que eu tenho visto recentemente nas vagas, eu tenho visto recentemente nas últimas vagas que foram publicadas. Essas foram mais ou menos os apanhados que eu fiz quando eu selecionei algumas vagas de nível superior e algumas vagas de nível técnico. Então, aqui você conseguiu perceber o que mais ou menos o mercado pede. Isso vai te ajudar a direcionar todo o seu esforço, seja em fazer curso, seja em adquirir uma competência nova. Então, né, utilizar essa tática e essa estratégia de observar as vagas, tanto as antigas quanto as novas, para montar uma base de dados e dali ter o feeling do que normalmente é exigido, é uma estratégia que vai te ajudar muito a acelerar demais a conquista da sua vaga na indústria de óleo e gás.